Pessoa com deficiência. Definições e números. Descrição da imagem. Na ilustração colorida, 8 pessoas estão distribuídas pela página sobre um fundo rosa claro. Na parte inferior da página, uma jovem de frente para nós está sentada em posição de meditação. Ela não tem o antebraço esquerdo. Girando em sentido horário, um homem em cadeira de rodas usa um notebook no colo. Em seguida, um homem e uma mulher caminham de braços dados. Ela está com sua bengala e usa óculos escuros. O homem parece ser vidente. À direita deles, uma mulher faz pose de modelo. Ela usa uma prótese na perna esquerda. À direita dela, um homem de frente para nós usa bengalas canadenses. E abaixo dele, 2 homens se comunicam através de língua de sinais. As pessoas com deficiência. As formas de compreender a deficiência e de identificar as pessoas com deficiência foram mudando ao longo dos anos, conforme avançaram as conquistas dessa parte da população pelo direito de viver em sociedades inclusivas, ou seja, com igualdade de oportunidades. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2007, representa um marco nessa luta. A Convenção apresenta uma visão inovadora e concebe a deficiência como resultado da interação entre as pessoas e diversas barreiras, relacionadas a atitudes e ambiente, que impedem sua participação em sociedade de maneira plena e efetiva. Não se trata, portanto, de atribuir limitações ou falhas às pessoas com deficiência, mas reconhecer que a sociedade e o meio em que as pessoas vivem podem criar obstáculos à sua inclusão. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdades de condições com as demais pessoas. Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2007. No Brasil, a principal legislação sobre o tema é a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146, de 2015, que utiliza como base o texto da Convenção Internacional e assegura os direitos das pessoas com deficiência à acessibilidade, educação, saúde e trabalho, além do acesso à justiça e à comunicação. É importante destacar que o Brasil possui mais de 15 milhões de pessoas com deficiência em sua população, segundo o Panorama Nacional e Internacional da Produção de Indicadores Sociais, Grupos Populacionais Específicos e Uso do Tempo, IBGE 2018. Isso representa 8,3% dos brasileiros. A deficiência é uma característica, parte da diversidade humana, que não interfere em outras, como, por exemplo, o caráter, a orientação sexual ou o talento profissional de cada um. É importante não perder de vista que pessoas com deficiência continuam sendo, antes de tudo, pessoas. Elas estão presentes em todas as culturas e camadas sociais. O desenvolvimento de cada pessoa dependerá muito mais da sua condição social, oportunidades educacionais e influências culturais do que da deficiência que ela tem. Confira os diferentes tipos de deficiência conforme definido pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2004, e as orientações contidas no documento do Ministério do Trabalho, nomenclatura do órgão à época. Abre aspas, caracterização das deficiências, orientações para fins de cumprimento do artigo 93 da Lei nº 8.213, de 1991. Fecha aspas. Publicado em 2018. Deficiência física. A pessoa com deficiência física é aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física. A deficiência física pode se manifestar de diferentes maneiras: paralisias totais, plegias, ou parciais, paresias. Paraplegia, paraparesia, comprometimento da função das pernas, tronco e outras funções fisiológicas. Tetraplegia, tetraparesia, comprometimento da função dos braços e das pernas. O grau de imobilidade dos membros superiores depende da altura da lesão. Hemiplegia, hemiparesia,
comprometimento de um dos lados do corpo como consequência de lesões cerebrais. Triplegia, triparesia, comprometimento das funções motoras em 3 membros. Monoplegia, monoparesia, comprometimento das funções motoras de um só membro, inferior ou posterior. Ostomia, procedimento em que é criada uma estrutura de comunicação com o exterior do corpo para funções fisiológicas. Conforme a localização no corpo, apresentam nomes diferentes: traqueostomia, respiração, colostomia, ileostomia, intestinos, urostomia, urina. Podem ser permanentes ou temporárias. Amputação ou ausência de membro, perda total ou parcial de um ou mais membros do corpo. Paralisia cerebral, termo amplo para designar um grupo de limitações psicomotoras resultantes de uma lesão no sistema nervoso central, durante a gestação, parto ou processo de amadurecimento do cérebro da criança. Geralmente, pessoas com paralisia cerebral apresentam movimentos involuntários e espasmos musculares repentinos. Nanismo, deficiência do crescimento provocada por insuficiência endócrina ou má alimentação. São mais de 80 tipos e 200 subtipos de nanismo. Há nanismos com desproporção entre tronco e membros, como o acondroplásico, e diversos outros, como o que ocorre por desnutrição, em que a proporção dos segmentos corporais é preservada. No caso de nanismo proporcional, a referência é apenas a baixa estatura. Membros com deformidade congênita ou adquirida. De acordo com o Decreto Federal número 5.296 de 2004, as deformidades estéticas não são consideradas deficiência e, portanto, não poderiam ser consideradas no cumprimento da Lei de Cotas. No entanto, o Ministério do Trabalho aponta, no documento de 2018 supracitado, que se a avaliação da deficiência, abre aspas, é feita conforme a visão biopsicossocial da Convenção da ONU, não é possível excluir as pessoas que são estigmatizadas por alguma deformidade, já que a barreira atitudinal ainda é uma das mais significativas no país. Sendo assim, pessoas que são excluídas do trabalho e da vida social por algum estigma estético fazem jus à ação afirmativa das cotas de inclusão no trabalho. Situações de lesões com deformidade de face, crânio, perda de partes da mandíbula, queimaduras graves, tumorações em face, escalpelamentos como os que ocorrem nas correias de motores de barco na região amazônica, por exemplo, podem ser enquadradas. Fecha aspas. A deficiência física é o segundo tipo de deficiência que mais atinge os brasileiros, com 4.433.350 pessoas, das quais 734.421 pessoas declararam não conseguir caminhar ou subir escadas de modo algum, 0,4% da população. E 3.698.929 pessoas declararam ter grande dificuldade de locomoção, 1,9%. Na cidade de São Paulo, as pessoas com deficiência física representam 1,9% da população, o que significa mais de 216 mil paulistanos. Deficiência auditiva. A pessoa com deficiência auditiva apresenta perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. A perda compromete a capacidade de compreender a fala através do ouvido e pode ser de 2 tipos. Deficiência auditiva parcial, perda de 41 decibéis. A pessoa consegue se expressar oralmente e perceber a voz humana com ou sem a utilização de um aparelho. Deficiência auditiva total ou surdez, perda superior a 41 decibéis. A perda da audição em apenas um dos ouvidos, mesmo total, não é considerada deficiência para cumprimento de cota. Apenas no estado de São Paulo, por meio da Lei Estadual nº 16.769 de 2018, que a pessoa com audição unilateral é considerada com deficiência para o provimento de cargos e empregos públicos. A deficiência auditiva foi declarada por 2.143.173 brasileiros, sendo 344.206 pessoas surdas, 0,2%, e 1.798.967 pessoas com grande dificuldade de ouvir, 0,9%. Na capital paulista,
mais de 120 mil paulistanos declararam possuir deficiência auditiva, o que representa cerca de 1,1% da população da cidade. Deficiência visual. A pessoa com deficiência visual é aquela que apresenta perda ou redução da capacidade visual em ambos os olhos, em caráter definitivo, e que não possa ser melhorada ou corrigida com uso de tratamento cirúrgico, clínico e/ou lentes. Considera-se deficiência visual. Cegueira. A acuidade visual é igual ou menor que 0,05, 20 por 400, no melhor olho, com a melhor correção óptica. Baixa visão. Acuidade visual entre 0,3, 20 por 60, e 0,05, 20 por 400, no melhor olho, com a melhor correção óptica. Eventualmente, podem ter a visão melhorada por meio de técnicas e auxílios especiais, como o uso de óculos, lentes de contato ou eventuais tratamentos e cirurgias oftalmológicas. Diminuição do campo visual. Somatória da medida do campo visual em ambos os olhos igual ou menor que 60 graus. Ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Vale destacar que, de acordo com o parecer Conjur/MTE/44/2011, a visão monocular, perda de visão de apenas um dos olhos, também é considerada como deficiência para o cumprimento da cota prevista na Lei nº 8.213 de 1991. A deficiência visual é a que mais incide sobre a população brasileira, com 6.562.910, sendo que 506.337 são cegas, 0,3%, e 6.056.533 têm grande dificuldade para enxergar, 3,2%. Na cidade de São Paulo, 3,1% dos cidadãos declaram possuir deficiência visual, o que representa mais de 345 mil paulistanos. Deficiência intelectual. É considerada com deficiência intelectual a pessoa que apresenta funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer, trabalho. No Brasil, 2.611.536 pessoas declararam possuir deficiência intelectual mental, representando 1,4% da população brasileira. Em São Paulo, mais de 127 mil paulistanos apresentam deficiência intelectual mental, 0,7% da população da cidade. Vale dizer que pessoas que sofrem traumatismos cranianos, acidentes vasculares cerebrais ou outros transtornos que produzem sequelas cognitivas após os 18 anos também podem ser acolhidas na lei de cotas. Transtorno do espectro autista, TEA. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, instituída pela Lei Federal nº 12.764 de 2012, determina que, abre aspas, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Fecha aspas. Artigo 1º, parágrafo 2º. Desse modo, as pessoas com TEA podem ser contadas para o cumprimento da cota. É considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada por deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento, padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns. Excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados. Interesses restritos e fixos. No Brasil, não existem estatísticas oficiais em relação ao número de pessoas com transtorno do espectro autista.
A expectativa é de que o próximo censo demográfico forneça estatísticas oficiais em relação a esta população. Deficiência psicossocial. Segundo o documento orientador do Ministério do Trabalho, são enquadradas como deficiência psicossocial, abre aspas, situações como a esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, excluindo aqueles de curta duração, como o transtorno psicótico breve, e as que não trazem alterações duradouras nas relações sociais e ocupacionais. Fecha aspas. Uma ou mais áreas importantes do funcionamento, tais como trabalho, relações interpessoais ou cuidados pessoais, estão acentuadamente abaixo do nível alcançado antes do início do transtorno. E deve ser incurável, dentro dos conhecimentos atuais, mesmo que haja controle dos sintomas. Importante observar que certas doenças mentais, como depressão, ansiedades, síndrome do pânico, podem até trazer limitações, mas como são curáveis a partir dos conhecimentos de saúde atuais, não podem ser enquadradas como deficiência, pelo menos até que se tenha um instrumento de avaliação. Caracterização das deficiências, orientações para fins de cumprimento do artigo 93 da Lei nº 8.213, de 1991, Ministério do Trabalho. Deficiência múltipla. Associação de duas ou mais deficiências descritas anteriormente. Reabilitado. A reabilitação profissional aos trabalhadores lesionados é uma das prestações devidas pela Previdência Social aos seus segurados e dependentes. As atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário são indicadas em Certificado de Reabilitação Profissional, emitido pela Previdência Social após processo de habilitação ou reabilitação. Isso não impede que a pessoa exerça outra atividade para a qual se capacitar.